Olá, eu sou Francisco Oliveira, professor de inglês do Colégio Curso Poliedro, São José dos Campos e São Paulo. Eu vim aqui conversar com vocês a respeito da prova de inglês do Enem 2014, prova que acabamos de fazer a correção. Olha, a prova desse ano, ela está boa, ela contém 5 textos e nada de gramática, assim como em edições anteriores. E a seleção dos textos, muito boa, bem divididinhos. Eu fiz uma amostra aqui, um tanto quanto rápida. O primeiro texto, ele falava, tinha o título A Tall Order. Ele falava de um projeto que bolou, de um arquiteto que bolou um edifício que, entre aspas, se tornaria invisível por causa de projeções na fachada. Interessante o texto, com uma questão de interpretação. O segundo texto é um trecho de uma música que se chama Masters of War, do Bob Dylan. Interessante também, com uma questão de interpretação. O terceiro texto, um trechinho de um poema do Robert Frost, que dizia The Road Not Taken, pequenininho, e com também uma única pergunta de interpretação. O quarto texto, eles pegaram um trechinho de uma campanha pela internet para doações na forma de alimentos, inclusive, chama-se Wheat Feedback. E o quinto texto, um pouquinho maior, falando sobre uma modalidade nova de inglês, por assim dizer, que está surgindo, que eles chamam de Globish, que é um inglês que está sendo falado por pessoas que não são nativas e que serve para facilitar a comunicação internacional. É um texto legal e todas as questões, todas as 5 questões de cada um dos textos abordava interpretação de textos. O problema, e aqui vai uma dica e ao mesmo tempo uma espécie de um alerta, é, como eu vou comentar com vocês aqui, é a elaboração das alternativas e o Enem ainda insiste em usar esse tipo de sistema. Eu fiz uma simulação aqui. Vamos tomar como base que você está fazendo uma questão de interpretação de textos e que das 5 alternativas propostas, vamos supor, melhor dizendo, que a letra A seja a resposta certa. B, C, D e E são alternativas erradas. Qual é o problema nessa prova? Aquela resposta que é certa, não vou dizer que ela seja muito óbvia, mas ela é relativamente fácil de se detectar, principalmente se você usar o sistema de exclusão, de eliminação das alternativas erradas. O que está acontecendo? E o Enem ainda insiste em fazer esse tipo de questão. Elas são, as alternativas erradas que eles bolam, elas são às vezes forçadas, elas muitas vezes não têm relação sequer direta com o próprio texto, são saídas do texto e às vezes elas beiram até o absurdo. Então o que acontece? O aluno bem preparado, ele vai saber fazer esse tipo de trabalho. Por um certo aspecto, facilita para ele. Ele vai eliminando as alternativas que estão claramente erradas, como eu disse, algumas delas até mesmo absurdas, fora do texto, e pela eliminação ele acaba chegando com tranquilidade na alternativa certa. O que a gente tem que comentar a esse respeito é que, de uma certa maneira, fica mais fácil do que era de se esperar. Eu não estou fazendo uma crítica tão incisiva assim, mas eu acho que poderia melhorar esse tipo de elaboração. A prova como um todo, ela é bastante razoável, eu acho que ela vai cumprir o objetivo e eu tenho certeza que os nossos alunos ficaram satisfeitos porque treinaram muito isso durante o ano e certamente vão obter uma nota muito boa. Espero que vocês tenham ido realmente bem e que sejam muito felizes nas próximas provas que vêm por aí. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.